Me chamo Ana e desde que me lembro, a Coreia do Sul sempre foi uma paixão minha. Cresci em uma pequena cidade no interior do Brasil, onde o acesso à cultura internacional era limitado, mas isso nunca impediu minha curiosidade de me levar longe. Enquanto minhas amigas estavam ocupadas com as novelas brasileiras, eu estava mergulhada em dramas coreanos e na música pop, que parecia vibrar em minha alma de um jeito que nenhuma outra fazia. Cada centavo que eu ganhava como professora de inglês em uma escola de idiomas era cuidadosamente guardado para as minhas viagens à Coreia. Minhas férias anuais se tornaram sinônimo de embarcar em um avião, cruzar o oceano e me perder nas ruas de Seul, experimentando comida de rua, visitando templos antigos e, claro, praticando meu coreano rudimentar. Essas viagens me encheram de alegria e conhecimento. Mas depois de alguns anos, um desejo mais profundo surgiu. Eu queria mais do que apenas visitar a Coreia. Eu queria viver lá, sentir a vida cotidiana, trabalhar e me integrar àquela sociedade que me fascinava. Com o tempo, consegui uma oportunidade de trabalhar como babá para uma família coreana em Seul. Era o emprego perfeito para começar e assim deixei para trás o Brasil com o coração cheio de esperança e ansiedade. Os meus primeiros meses na Coreia foram desafiadores, mas cheios de descobertas. O trabalho era exigente, mas gratificante também. As crianças eram doces e a mãe da família, embora fosse reservada, foi justa comigo. Nas horas vagas, eu explorava novos bairros, participava de pequenos encontros de intercâmbio linguístico e quando a solidão batia, eu ligava para a minha família no Brasil. Mas por mais que eu tentasse fazer amigos coreanos, parecia uma missão impossível. As interações eram superficiais e eu me via muitas vezes comendo sozinha em cafeterias, observando as conversas animadas ao meu redor. Foi nessa época que decidi baixar um aplicativo de namoro. Talvez fosse uma maneira de conhecer alguém, praticar meu coreano e quem sabe encontrar algo mais. Foi ali que conheci Ji-Hoo. A foto dele mostrava um homem de sorriso jovial, cabelo perfeitamente arrumado e olhos que pareciam brilhar de inteligência. Nossas conversas fluíram naturalmente. Ele tinha um humor afiado e me fazia rir de um jeito que não ria há meses. Quando marcamos de nos encontrar, meu coração batia acelerado, de ansiedade e empolgação. Porém, ao vê-lo pela primeira vez, eu levei um choque. Ji-Hoo era consideravelmente mais velho do que nas fotos. Os traços marcados pelo tempo e algumas linhas de expressão me contaram uma história diferente do que eu tinha imaginado. Ainda assim, algo no jeito dele me encantava. Então, eu continuei. Nossos encontros se tornaram frequentes e ele se mostrava gentil, mas sempre mantendo uma certa distância emocional. Quando meu emprego como babá foi encerrado de forma inesperada, a família do nada decidiu se mudar para Busan, eu tive que voltar para o Brasil. Arrasada eu fiquei, por ter que deixar para trás os meus sonhos e o meu namorado, Ji-Hoo. Ele, por sua vez, parecia genuinamente triste com a minha partida. E prometeu que quando eu voltasse, nos casaríamos e começaríamos uma vida nova juntos. De volta ao Brasil, a saudade me corroía. Mas a promessa que Ji-Hoo tinha feito me dava forças. Eu comecei a economizar dinheiro, pegando turnos extras e guardando cada centavo com o meu retorno para a Coreia. Mensagens diárias e chamadas de vídeo alimentavam a esperança e cada eu te amo dele enchia meu coração de expectativa. Meses depois, finalmente voltei para a Coreia, mas a recepção foi fria. Ji-Hoo me recebeu na porta do apartamento com um olhar sério e disse sem rodeios: "Tome um banho, o voo foi longo." Aquilo me fez estremecer. Eu senti a distância na voz dele, como se fôssemos estranhos. Na casa dele, tudo era meticulosamente organizado. Ele mostrou-me as gavetas onde eu podia guardar minhas coisas, falou sobre as regras de limpeza e logo de cara ele me disse que precisava focar no trabalho dele e que não tinha tempo para distrações. O romantismo que eu esperava se evaporou rapidamente. Nos dias seguintes, as tensões aumentaram. Se eu deixava um copo fora do lugar,
O Giru reclamava. Quando ele cozinhou para mim e eu não consegui comer tudo, ele explodiu, explicando que na cultura coreana era desrespeitoso aquilo, não terminar uma refeição. Eu tentei me desculpar, mas ele não se acalmava. Ele continuou com as críticas e com olhares severos. No segundo dia, eu já me senti uma intrusa em um lugar que supostamente era para ser o meu lar. Ele me deixava listas de tarefas de limpeza enquanto saía para trabalhar. Se eu cometia um erro, como usar o sabão errado para lavar as roupas, a resposta era sempre uma explosão de raiva. Certa noite, eu saí para jantar com os meus amigos que conheci em um café de intercâmbio. Quando eu olhei para o meu telefone, eu vi inúmeras chamadas perdidas. O Giru queria saber a minha localização, a que horas eu voltaria, queria saber tudo. Mas ao chegar em casa, ele nem estava lá em casa. A casa era fria, vazia de alimentos básicos. Ele se alimentava de lanches rápidos e cobrava de mim uma perfeição que me deixava exausta. E claro, se algo dava errado no trabalho dele, de alguma forma, a culpa era minha. As semanas que se seguiram foram como uma montanha-russa emocional. Cada dia o clima ficava mais pesado que o anterior. E o Giru, que um dia me fez rir pelo aplicativo, agora era um homem que parecia carregar o peso do mundo e projetou tudo isso em mim. Ele reclamava de cansaço, me acusava de ser a fonte da falta de foco dele e da falta de produtividade dele também. Se ele tinha problemas no trabalho, era por minha causa. O coreano, que falava comigo, cheio de entusiasmo, se tornou uma fonte constante de tensão. Ele repetia que eu precisava aprender coreano e aprender coreano rápido e melhor, porque o meu coreano era péssimo. E que meu sotaque e as minhas dificuldades com a língua eram irritantes. Cada pequena discussão, se intensificava e virava uma bola de neve. Um dia, após um longo dia de trabalho, ele chegou em casa e notou que eu havia usado um tipo diferente de sabão em pó para lavar suas roupas, e eu vi o seu rosto escurecer. Os olhos se estreitaram e antes que eu pudesse explicar, ele começou a gritar, apontando para as roupas como se fossem a prova de algum crime inafiançável, imperdoável. Eu fiquei imóvel, sentindo a vergonha e o medo. Depois de mais um jantar solitário, me sentindo uma hóspede indesejada, eu decidi sair e encontrar os meus amigos. Eu precisava de um momento de leveza, Eu precisava de uma lembrança de quem eu era antes de tudo isso acontecer. Eu precisava de passar algumas horas agradáveis, rindo, socializando com pessoas que gostavam de mim. Eu precisava esquecer daquela tempestade, de tudo, daquele caos que eu tinha dentro de casa. Quando eu vi o meu celular, o coração disparou. Havia dezenas de mensagens e chamadas perdidas de Giru. Na última mensagem, ele exigia saber onde eu estava e a que horas voltaria. Eu respirei fundo ao abrir a porta de casa, esperando uma discussão, mas a casa estava vazia. Um alívio passageiro passou por mim, até que a angústia da sua presença pairou no ar. Na manhã seguinte, ele apareceu com uma expressão dura, como se não tivéssemos trocado uma palavra em meses. Ele começou com acusações, que minha saída sem avisá-lo era irresponsável, que ele tinha que saber aonde eu estava para manter a paz de espírito. Aos poucos eu fui percebendo que eu estava andando sobre cacos de vidro, tentando não fazer barulho. O carinho que esperei ao voltar para a Coreia nunca veio. Ele parecia incapaz de qualquer forma de afeto, sempre com a justificativa de que o trabalho e a pressão de sustentar duas casas o consumiam. A nossa casa é a casa da mãe dele, Repetia que para construir uma família, ele precisava focar no trabalho, mas nunca me via como uma parte dessa equação. As suas palavras eram frias e precisas, como se estivesse lendo um manual de instruções. O ápice veio em um dia de inverno, quando ele explodiu, dizendo que não aguentava mais minha presença, que eu estava drenando sua energia e que todo o dinheiro que ele havia gastado comigo era um fardo insustentável. Ele mencionou todos os detalhes, desde a passagem aérea
até os pequenos presentes que ele comprou no começo do nosso relacionamento, eu fiquei atordoada, ouvindo o som seco das palavras que esmagavam qualquer traço de amor que eu ainda nutria por ele. Ele me expulsou de casa naquela noite. Eu lembro de olhar para as ruas geladas de Seul, a cidade que eu amava e que agora parecia tão fria e indiferente quanto ele. Mas, ironicamente, foi naquele momento de abandono que algo em mim despertou. Eu já conhecia a Coreia, já tinha caminhado por aquelas ruas antes de conhecê-lo. Eu tinha construído algo ali. Por menor que fosse, não era ele que ditaria o fim da minha história naquele país. Eu recuperei minhas coisas e fui para a casa de uma amiga que conheci durante minhas primeiras semanas de intercâmbio. Ela me acolheu de braços abertos, sem perguntas, apenas com um sorriso que parecia dizer: "Você vai ficar bem." Os dias que seguiram a minha saída da casa de Ru foram um turbilhão de emoções. Por um lado, eu me senti esmagada pela decepção, pelo peso das promessas não cumpridas e pela dor de perceber que, mais uma vez, eu havia me perdido em alguém que não merecia meu coração. Por outro lado, havia uma estranha sensação de alívio, uma liberdade inesperada, que começava a brotar lentamente dentro de mim. Nos primeiros dias na casa da minha amiga, chorei em silêncio enquanto encarava as luzes de Seul pela janela. Cada ponto brilhante me lembrava de por que eu estava ali, de por que amava aquela cidade e que a minha jornada não precisava ser definida por um relacionamento fracassado. Eu comecei a procurar trabalho novamente e, com o apoio de algumas amigas que conheci em encontros de intercâmbio, eu consegui um emprego em uma escola de idiomas como assistente de professor. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas era o suficiente para me manter e poder começar de novo. Jihu, surpreendentemente, tentou entrar em contato comigo algumas vezes. Suas mensagens eram contraditórias, algumas cheias de desculpas, dizendo que ele estava estressado e que agiu de forma impulsiva, outras simplesmente frias e distantes, como se ele estivesse apenas verificando se eu ainda existia. Decidi não responder. Minha sanidade e meu amor próprio exigiam distância. Com o tempo, fui redescobrindo as pequenas alegrias que me fizeram amar a Coreia desde o início. Passeios pelos mercados de rua, cafés aconchegantes em bairros escondidos e momentos de conversa com colegas de trabalho que me mostraram uma perspectiva mais leve da vida. Aprendi a cuidar de mim mesma, a dar prioridade às minhas necessidades e a ver meu valor fora do olhar de outra pessoa. A vida em Seul foi tomando forma de novo, mas dessa vez sob os meus próprios termos. Eu fazia parte de um grupo de estudo de coreano e comecei a dar aulas particulares de inglês. Me ajudou a sentir mais independente e conectada com a comunidade local. Cada dia me ensinava mais sobre resiliência e a cidade, que um dia me pareceu tão distante e fria, começou a me acolher de verdade. Um dia, meses após nossa separação, cruzei com Jihu por acaso em uma estação de metrô. Ele estava mais abatido, com olheiras fundas e um semblante preocupado. Nossos olhares se encontraram por um instante, mas tudo que senti foi uma paz inexplicável. Não havia raiva, não havia ressentimento, apenas a certeza de que aquele capítulo estava encerrado. Continuei caminhando, respirando fundo e sentindo o ar frio da manhã tocar meu rosto. A Coreia ainda era o país dos meus sonhos. Mas agora eu sabia que o verdadeiro desafio e a verdadeira vitória estavam em me amar e me escolher todos os dias. No final das contas, a vida era muito mais do que qualquer romance mal acabado. Era sobre a minha própria jornada e sobre a minha própria coragem. E essa foi a minha história. Oiê, pessoal, tudo bem? Ai. O que a gente faz quando quer se deixar levar por sonhos e fantasias, né? Mesmo com um monte de bandeira vermelha ali na nossa frente, a gente se deixa se levar. Cara, cuidado com a idealização. Cuidado com o príncipe turco, cuidado com o príncipe coreano, cuidado com o príncipe de qualquer nacionalidade, cuidado com qualquer um.
Bora tentar ser mais racional, ser mais sensata, saber analisar os prós e contras. Eu acho que por mais que a gente possa estar apaixonado ou apaixonada, estar envolvido com alguém, a gente nunca deve esquecer do nosso primeiro amor, que somos nós mesmos. Porque quem tem amor próprio não aceita a metade dos desaforos que essa moça aqui da história que aceitou. Porque vamos combinar, né? Que a Ana engoliu sapo demais nesse relacionamento. E fez isso por quê? Insegurança, falta de autoestima, falta de amor próprio, tudo isso. Então, gente, por hoje eu fico por aqui. Deixem as opiniões de vocês aí nos comentários. Por favor, me digam se vocês gostaram ou não da história. Deixem aí o joinha de vocês, por favor. Bora fazer o canal crescer, fortalecer o canal. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ativem o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.